fui estagiária, então sempre comecei já com curso técnico, né, e assistente, depois passei para coordenação de equipe, depois gerente de equipe, e assim foi. Mas comecei muito cedo e tive toda essa trajetória, né? Tudo bom, pessoal? Quero agradecer hoje a presença da Gabi Meneghetti, gerente da Thales Brasil, que aceitou bater esse papo com a gente, esse papo gostoso com o Grupo GP. Gabi, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar estar aqui conosco. Mas quem é a Gabi? Conta um pouquinho para a gente, faz favor. Bom, olá a todos, né? Primeiramente, aí, muito obrigada pelo convite do Diogo. Fico bem feliz em dividir um pouquinho aí da minha história com vocês. Bom, então a Gabi Meneghetti, né? Quem é? Eu acho que eu começaria dizendo que sou meia maratonista, algo bem marcante na minha vida, né? Comecei aí a correr fazem 3 anos, já fiz 6 meia maratonas e estava me preparando este ano para uma maratona, né? Seria a minha estreia como maratonista. E assim será em 2021, quando for possível aí voltarmos às ruas. Sou solteira, não tenho filhos, sou de Londrina, do Paraná, né? Minha família toda de Londrina, e já estou em Curitiba há 13 anos. Então, sou formada em contábeis, né? Em contabilidade, com pós-graduação aí em direito tributário. Comecei minha carreira em Londrina, né? Passei onde eu fiz toda a parte dos meus estudos, foi uma parte muito importante profissionalmente também, né? Eu falo que toda a minha base, né, técnica de conhecimento está em Londrina, e depois Curitiba veio a questão da multinacional, veio a questão do desenvolver outros skills, né? Então, eu comecei, eu falo que é estranho, mas é interessante comentar isso, porque eu comecei emitindo nota fiscal na mão, né? Na caneta, eu datilografei balancete, eu planilhei lançamento, né? Também a caneta. E é interessante porque isso fazem, né? Eu tenho aí 28 anos de profissão, comecei muito cedo, não fui estagiária, então sempre comecei já com curso técnico, né? E assistente, depois passei para coordenação de equipe, depois gerente de equipe, e assim foi. Mas comecei muito cedo e tive toda essa trajetória, né? Então, hoje, quando a gente conta isso, né, para as pessoas que estão começando, tenho feito algum tipo de voluntariado aí para, né, para pequenos, para iniciantes na área, e eles quase não acreditam, né? Hoje você tem um computador na sua mesa, você tem tanta coisa, e que há 20 anos atrás o cenário era muito diferente. Então foi bem interessante passar por essa trajetória, e eu acho que fixou muito, me ajudou muito a fixar muito bem entendimento, né? Então, hoje, quando às vezes eu tenho um problema, ou a equipe não consegue resolver um problema, a gente fala, peraí, vamos pegar a caneta e um bom papel, que a gente já consegue verificar onde que está essa questão, né? E como que a gente sai dessa situação. Então, essa, né, foi minha trajetória. Em Londrina, trabalhei 11 anos em um escritório de contabilidade, que foi a minha escola, né? Ali eu comecei na parte contábil, depois fui para a parte fiscal, depois fui para a parte de outsourcing, que era externo, benefício fiscal, então fiz muita coisa ali. E depois, vindo para Curitiba, onde eu comecei na Thales, né, o que hoje é a Thales, antigamente era a Gemalto, que é uma multinacional,
e foi uma virada de página na minha carreira, tanto, né, tanto vida pessoal quanto profissional, porque é outro mundo, né, quando você trabalha numa multinacional, e tem sido um aprendizado até hoje, né, então na Thales eu entrei como assistente, mas já com a promessa de ser coordenadora. Passei dentro de menos de um ano, né, já me tornei aí peguei a coordenação da área. Comecei tinha 2 funcionários e depois passamos para 6, né? Hoje temos 8, 13 funcionários, né? Porque deu crescer um pouco, assumi algumas outras entidades no Brasil. E aí passei um bom tempo também como coordenação. É interessante que a minha área, né, que é a área tributária, tenho uma boa base no contábil, mas a minha dedicação e especialidade é na área tributária. E eu costumo dizer que o profissional da área tributária, ele é como um médico, né, como um advogado, porque tem que ter muita confiança. Então, confiança é algo que a gente conquista, né, ao longo dessa vida toda. Então, quando eu vim de Londrina, eu tinha 11 anos numa empresa. Então, imagina o laço de confiança que eu tinha lá, o histórico, né, de todos os clientes, de todas as operações. E eu cheguei numa empresa totalmente nova, uma multinacional. Eu tinha uma boa base, mas era algo totalmente novo, né? Então, foi algo que eu tive que construir novamente, né, ao longo desses anos. E aí foi bem interessante que eu tive a oportunidade, depois de 5 anos na Thales, né, iniciais, eu tive a oportunidade de ir para a França, né, ter uma experiência profissional no corporativo. E foi outro marco muito importante aí nessa questão, porque novamente, né, eu estava dentro da mesma empresa, mas novamente você começa do zero, né? Então eu falo que eu tive 3 inícios bem importantes, né? O início da carreira, depois o início em Curitiba, né, nessa multinacional, e o início nessa mesma multinacional, mas com uma experiência fora do país, né? Que aí envolve cultura, envolve outras coisas. Então, esse recomeço, eu acho que é muito importante, porque isso também te traz novas situações, você tem que se reinventar várias vezes, né? E isso é bastante importante. E aí depois, né, vou falando assim em linhas gerais, a linha do tempo, e depois a gente volta aí com mais detalhes em alguns momentos. Depois dessa experiência da França, foi onde então eu tive, né, o convite para retornar ao Brasil, e aí sim num cargo de gerência, tendo essa oportunidade, que também é um novo marco, né? Foi um novo marco, já vai fazer 4 anos, né? E é um novo marco, com certeza, mas em termos de amadurecimento, né? Você vai vendo que a cada recomeço desse, você se reinventa, você cresce. São momentos únicos de crescimento mesmo, né? De você aprender, não só tecnicamente, mas pessoalmente mesmo, como fazer. É diferente coordenar uma equipe enquanto você é coordenadora e coordenar uma equipe num cargo de gerência, né? Num cargo de direção. É bem legal fazer essa trajetória, né? Eu acho muito legal fazer essa trajetória, porque eu comecei lá de assistente, coordenação de equipe externa, né? Agora fui gerente fora do Brasil, mas não tinha equipe, mas era gerente de um assunto, então também é diferente. E agora voltando para o Brasil com esse peso é um pouco maior, né? Porque aí você sobe as linhas e também galgar outras coisas, né? Aí vem os próximos passos para frente. Ou é desconhecimento, né? Porque eu acho que quando for opção, a gente deve respeitar, e eu acho que nós, como gestores, temos esse papel de identificar aquilo que as pessoas querem ser. Lembra aquilo que eu acho que tu conectou, né, do teu propósito lá, né? Mas muitas vezes a gente observa pessoas, por medo, se afastando desse cargo, dessa posição. Teria alguma sugestão, alguma dica que tu gostaria de dar para essas pessoas que têm o medo? Não aquelas que não têm um propósito,
mas aquelas que têm receio? Isso é um ponto bastante interessante, Diogo, porque eu já tive algumas situações da questão do medo. E tem, né? E o líder, até, o nosso papel, às vezes, é realmente justamente de encorajar, né? De falar, olha, não, você está preparado, que vai dar certo, né? Você vai assumir essa função, você vai coordenar essa equipe. Então, acho que o medo, sim, né, ele é muito presente até na vida de um líder, né? Porque você tem que estar constantemente influenciando pessoas, cuidando daquelas pessoas, atingindo as expectativas delas, né, pessoais, para que elas consigam também atingir as expectativas profissionais do departamento, da empresa, né? Então, o medo, acho que é algo constante na vida do líder, e precisa de muita coragem, não tem outra palavra, para enfrentar esse medo. Eu tive um chefe, né, um gerente, que ele influenciou muito na minha carreira positivamente, e ele costumava dizer, olha, vai ter vários momentos em que você vai sentir que você está na beira do penhasco, não tem outro jeito, você vai ter que pular. Então, não tem outra forma. Chegou ali, não dá para voltar. Você vai ter que se jogar, não tem jeito, né? Então, eu acho que essa questão do medo, ele atrapalha bastante, né? E o aprendizado às vezes dói, né? Porque a linha não é reta. A linha não é reta, não. E o aprendizado dói. Então, eu acho que tem pessoas ali que têm aquele chamado interno para ser um líder, mas ele precisa dessa forcinha, ele está na beira do penhasco só, ele só tem que ter coragem de pular. E tem outras pessoas que eu já conheci também, né, e tenho na equipe até esses perfis, que falam, olha, eu não quero ter essa responsabilidade de ser responsável por outras pessoas. São ótimos profissionais, performam super bem, mas ele não quer. E tem skill, né? Muitos, já conheci muitos assim com skills de liderança, né? Que poderiam fazer, mas que não querem, porque ele não quer ser responsável por outra pessoa, né? Então tem essa questão também, né? Deixa eu voltar um pouco na tua jornada, Gabi, e queria falar sobre dois momentos. Primeiro momento, como foi sair de uma cidadezinha do interior, chegar numa capital e entrar numa multinacional, né? Qual que foi o impacto? E aqui eu queria que tu compartilhasse qual foi a tua maior dor ao chegar nessa multinacional. Bom, eu acho que a minha maior dor, sem dúvida, foi autonomia. Porque eu saí de uma empresa que eu trabalhava 11 anos e eu tinha muita autonomia e tinha muita confiança das pessoas. Eu já tinha essa confiança, né? As pessoas já me conheciam, já sabiam do meu trabalho, já sabiam das minhas entregas, das minhas habilidades. Então, quando eu cheguei numa multinacional, tá bom, eu cheguei, mas eu nunca nem tinha, eu não falava inglês, né? Eu só falava espanhol. Hoje eu falo inglês, o francês, o espanhol, tal. Então foi um baque muito grande essa questão da autonomia. E isso para mim é muito importante, né? Ter a confiança e ter autonomia para criar, para fazer, para propor. Então esse foi o meu primeiro desafio, né? Conquistar a confiança das pessoas e conquistar a autonomia, né? Para alguns trabalhos que é o que eu gosto. E tecnicamente também foi um desafio, porque tinha coisas ali que eu nunca nem tinha visto, né? Aí o que me ajudou muito? A base, aquela pentelha lá do curso técnico voltou nativa, né? Então eu falei, não, peraí, isso aqui é Vou onde que eu tenho perguntar que... tudo. Não, veio aquela sede novamente de, não, vou ter que entender isso aqui, vou ter que ver como funciona, né? Então foi um baque forte, assim, de cultural, né? Pessoas com outra cabeça, tinha reportes em inglês, eu tinha que olhar o número de uma forma diferente.
e principalmente conquistar a confiança das pessoas novamente, né? Eu vejo isso nessa área tributária é muito importante, né? Então, foi esse processo aí que exigiu bastante, né? Exigiu muito. E o poder Legal. de convencimento, né? Eu vi que eu precisava, mais que nunca, trabalhar aquele poder de convencimento das pessoas, né? Tem alguém Sim. que te inspira hoje? Algum líder? Pode ser um líder próximo ou pode ser um líder global? Olha, eu nunca fui muito assim de, sabe, de ter alguém assim que eu vou seguir esses passos. Eu tenho vários, né? Sempre pego, isso aqui eu gosto muito dessa pessoa, eu gosto desse skill, então eu tenho vários. Mas eu tô lendo um livro aí que eu diria que vai ser a minha inspiração para 2021. Que é a história, ele trata da história do, né, não vou fazer merchandise aqui, mas Não, pode falar, o pessoal gosta de saber sobre os livros. fala sobre a cultura do Netflix, né? Então ele Uhum. fala que a regra é não ter regras. Eu sei que não dá, eu trabalho na Thales, então eu tenho que seguir a cultura da Thales, mas o que eu tô lendo ali, né, nesse livro, eu acho que eu posso ser resiliente e tentar aplicar muita coisa para a equipe, né? E tentar aplicar muita coisa para mim. Um dos pontos, por exemplo, é feedback. Ele fala que a gente não está acostumado a dar feedback. E brasileiro, menos ainda. Menos ainda. Europa, eles te dão feedback na lata, assim, pá, vem a porrada, pá, vê o que você faz com isso. E depois nós vamos tomar um café juntos, sem problema nenhum. Então, eu tenho várias, né, histórias, assim. Eu estava fazendo um voluntariado com um grupo uma iniciativa de uma das empresas lá de São Paulo, com jovens, né, para primeiro emprego e tal. E tinha que falar um pouco sobre a fábrica, e nós fazemos cartão, né, cartão bancário. Veio a história do Nubank também, né, que é e ele começou o vídeo falando da trajetória dele. Ele criava vacas, o Vélez. Ele criava vacas e foi fazer cartão. Gente, olha que ele foi mais pentelho que eu do curso técnico. O cara foi fazer cartão, foi criar um banco digital virtual. Imagine isso. Então, são pessoas muito inspiradoras também. Quando eu estudo eu vejo umas coisas dessas, eu falo, gente, não tem limite, né? Sonhar não tem limite. Você não vai ganhar todas as batalhas dos seus sonhos, né? Mas sonhar não tem limite. Vai para onde você quiser. Vai fazer vai buscar o que você quer, né? E qual que é o papel da carreira na jornada para o sucesso? Bom, no meu caso, eu sou um pouco workaholic, né? Então eu diria que a carreira ela tem aí uns 80%, 70% nesse processo, né? Acho que o sucesso, né, só para começar, a gente passa no mínimo 8 horas trabalhando profissional. Então, acho que a carreira ela tem um peso grande, né? Pessoas que às vezes não estão felizes na vida particular, né? Se você não está feliz no trabalho, isso vai te influenciar em casa, vai te influenciar em qualquer coisa que você queira fazer, porque você está passando 8 horas da tua vida infeliz, que você não está contente. Então, o profissional, a carreira, né? Como você está lidando com isso é muito importante para a vida, né? Para a vida toda. E deixo aqui para te passar a tua mensagem final como um agradecimento pelo IGP e por ter aceito esse bate-papo. Eu fico também muito lisonjeada, né, mais uma vez aí por esse convite, e espero ter contribuído com esse público do IGP. Muito legal. Obrigado, Gabi. Obrigada, bom dia a todos. Até logo.